E alguns irmãos carinhosamente ouviram, e eu queria parabenizá-los. Eu falei acerca da Bíblia impressa, a importância de nós, os crentes em Cristo Jesus, andarmos com a Bíblia. Ainda expliquei, não é que o aplicativo é menos santo, não é isso não, porque se a gente fosse pensar dessa maneira, todos nós tínhamos que estar com os papiros na mão, né? A gente ia estar com o rolo na mão. Só que eu mencionei que historicamente este livro tem um significado. O povo de Deus é conhecido como o povo do livro. E eu tenho incentivado, e eu quero louvar a Deus porque eu vi vários irmãos esta semana já me mostraram a Bíblia impressa. Parabéns, meus irmãos. O crente, ele não tem que ter vergonha de andar com a Bíblia na mão, não. Nós somos o povo da Bíblia mesmo, irmãos. Nós precisamos resgatar a geração que ame as Escrituras. E você, se ainda não começou a fazer a sua leitura esse ano, faça. Há várias versões das Escrituras excelentes. Eu tenho li o ano passado, vou ler esse ano novamente, porque eu gostei tanto, quero repetir nela. Nova versão transformadora, uma boa versão das Escrituras. Alguns irmãos perguntaram: pastor, eu compro que versão? Almeida, Nova Almeida atualizada é excelente. Mas nós temos lido, inclusive a que eu vou usar hoje, e tenho usado já há alguns meses aqui na igreja, é a nova versão transformadora, tá bom? Então, parabéns a esses irmãos. Mais uma vez repito, não é uma questão, volto a dizer, de religiosidade, não é isso não, meus irmãos. Não é que há mais poder ou menos poder numa Bíblia impressa em papel, não é isso. É só a representatividade, o que ela significa quando nós a portamos. Isso tem um sentido e nós não podemos perder isso. E o meu comentário, quando eu fiz esse comentário no primeiro domingo, foi quando eu disse: igreja não pode perder cara de igreja. Igreja precisa continuar sendo igreja. Nós não podemos perder aquilo que nós temos como fé, os nossos marcos, porque como a gente vive numa modernidade líquida que tudo está se desfazendo, às vezes nós somos tentados a achar que para esta geração compreender as verdades do Evangelho, a gente precisa remover alguns marcos. A gente precisa aprender a contextualizar a palavra. Mas a Bíblia continua e sempre será a inerrante, a inequívoca, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia então, na primeira carta de Pedro. Esse ano para nós temos falado sobre o ano da santidade. E nós estamos e vamos durante algumas semanas passar na primeira carta de Pedro. Quando você começa a estudar as Escrituras e começa a pesquisar a Bíblia, se você for notar, o livro das Escrituras Sagradas que mais vai tratar a temática da santidade é a primeira carta de Pedro. Se você não pôde ouvir a mensagem da semana passada, se você não estava presente aqui, ela já foi editada, terça-feira ela foi colocada lá na Hope TV à sua disposição. Pastor Aguinaldo pregou uma mensagem extraordinária falando sobre separados para cumprir o chamado. E ele falou sobre Pedro. E enquanto ele pregava sobre Pedro, irmãos, ele usou uma expressão extraordinária quando Pedro, naquela pesca que eles passam a noite inteira pescando e não pegam nada, e então Jesus vem e diz a eles: muda de lado, dá uma outra ordem. Então eles ouvem a Jesus e pegam uma grande quantidade de peixes. Lucas relata isso. E quando Pedro vivencia esse milagre, ele vê que era Jesus. E ele, diante da presença de Jesus, ele se sente tão pequeno, ele se sente tão pecador. E é interessante que ele se reconhece tão pecador diante de Jesus, diante de um Senhor que é tão santo. Isso marcou tanto a vida de Pedro, que não é à toa que Pedro foi quem mais escreveu sobre santidade.
Falar sobre santidade na nossa geração parece assim até meio antiquado. Falar sobre santidade na nossa geração, às vezes na nossa compreensão parece, Giovana, que nós vamos falar sobre legalismo, sobre coisas de fora para dentro, mas não é isso. Nós temos aprendido desde o primeiro domingo, o primeiro culto deste ano, que Deus nos chamou para sermos um povo santo, porque o nosso Deus é santo. E por Ele ser santo, o seu povo é santo. E nós somos a noiva, e Ele é o noivo. E Ele voltará para buscar a noiva. E eu disse aos irmãos, com muita sinceridade, e repito novamente isso hoje, como pastor, eu confesso aos irmãos que eu não estou nem um pouco preocupado em ser a igreja da moda, ser a igreja que de fato se apresente como aquela do momento. Não, irmãos. Nós precisamos nos preocupar em ser a noiva de Jesus, que Ele vai voltar para buscá-la, e essa noiva precisa ser fiel ao noivo. É essa a nossa preocupação. E é por isso que a gente precisa falar de ser um povo santo, um povo separado. E aí nós começamos a estudar a primeira carta de Pedro, e o pastor vai expor 1 Pedro durante vários domingos, sem pressa, para que a gente entenda as Escrituras, porque o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. E nós aprendemos na primeira semana, só para recordar, que Pedro está escrevendo a uma igreja que está dispersa. O que tinha acontecido, irmão Mário? Nós estamos num contexto em que tudo que tinha acontecido em Roma havia sido incendiada. Nero, nas suas loucuras, na sua ambição insana de fazer algo grandioso, ele não sabia como. A história vai nos falar sobre isso. Então ele ocasiona esse grande incêndio em Roma. E ali, meus irmãos, como nós aprendemos na primeira semana, a cultura dos romanos foi lambida, varrida pelo fogo. A religiosidade, a fé, não sobrou nada. Quando Nero se viu com o povo diante daquela situação, o povo em desespero, nada melhor em dizer: quem fez isso? Os cristãos. Então os cristãos da época acabaram recebendo, vamos dizer uma expressão que nós usamos muito, o bode expiatório de Nero, em dizer que eles foram o culpados. Eles que colocaram fogo em Roma. E é então que acontece uma perseguição gigantesca contra os cristãos. E aí esses cristãos se espalham por vários lugares. Eles estão agora na Bitínia. E aí, se você está com a primeira carta de Pedro aberta, olha como é que ele começa. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles estavam como o quê? Estrangeiros. Eles tinham saído perseguidos, e agora eles se espalharam. E Pedro então vai escrever esta carta para consolar esses irmãos. Pedro está escrevendo para quem estava sendo duramente perseguido. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai lembrar que como povo de Deus, não importa o que aconteça, Deus está conosco, e por causa do nome de Jesus vale qualquer sacrifício. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui não como cidade permanente. É por isso que a Bíblia vai relatar e se referir a nós como peregrinos. A igreja é peregrina, irmãos, e nós não podemos perder isso de vista. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós não somos daqui. E é isso que Pedro está ensinando. E aí, de maneira muito especial, nós aprendemos no primeiro capítulo, em especial nos versos 15, 16 e 17, quando Pedro nos ensinou que nós precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo, e viver em temor. E qual a razão do nosso temor? Porque nós fomos comprados por um alto preço. E é aqui que nós vamos voltar hoje. E eu queria começar te fazendo uma pergunta hoje. Por que
você segue a Jesus? Vou repetir a pergunta. Por que você segue a Jesus? Se alguém te fizesse essa pergunta, quais são as razões que te levaram a seguir a Jesus? Durante esses dias nós temos orado pelos nossos missionários lá na Índia que foram presos por causa do nome de Jesus. Imagine agora, se nós estivéssemos num ambiente de igreja perseguida, claro, nós não estaríamos como aqui. Estaríamos talvez cultuando em uma casa, em um lugar escondido, e de repente a guarda daquele país chegassem e começasse a nos pressionar se nós seguimos a Jesus. E descobrem então que nós seguimos a Jesus. E a pergunta é: Jetro, por que você segue a Jesus? Jessé, por que você segue a Jesus? Fábio, Rogério, por que você segue a Jesus? Tiago, por que você segue a Jesus? Neto, por que você segue a Jesus? Rafael, por que você segue a Jesus? Pedro, por que você segue a Jesus? Qual seria a sua resposta? Você já parou para pensar nisso, Myron? Talvez a gente vive num ambiente onde nós temos tanta liberdade que nós já confundimos a nossa liberdade com libertinagem. Mas você já parou para pensar, se você tivesse que dizer diante de alguém, qual é a razão do que você crê no que você diz que crê? Esse é um ponto fundamental. E é por isso que hoje a gente vai seguir um pouco mais pensando sobre isso. Sabe por quê, irmãos? O que muda a vida do ser humano não são respostas. O que muda a nossa vida são grandes perguntas. Quando a gente para fazer grandes perguntas, perguntas importantes, a gente se depara com respostas preciosas que vão nos levar a refletir. E isso passa a ser um valor adquirido na nossa mente e no nosso coração. E aí isso vai produzir mudanças em nós. E é isso que Deus quer fazer conosco. E hoje eu quero te convidar a voltar na carta de Pedro. E nessa volta à carta de Pedro, eu quero te convidar a gente poder compreender quais são as principais razões que nos levam a ser um cristão. E que nos levam a querer viver uma vida de santidade. E aí nós precisamos mergulhar e entender talvez uma das doutrinas mais básicas do cristianismo, que nós, na nossa jornada inicial de fé, nós falamos muito sobre ela, que é a justificação. Mas às vezes nós só falamos sobre a justificação como uma porta de entrada na nossa vida cristã, no início da nossa fé. E depois parece que nós esquecemos essas doutrinas. Aliás, a palavra doutrina para a nossa geração, talvez ela soe até como algo pejorativo, algo ruim, quando na verdade é apenas a forma que nós, no mundo em que nós achamos que tudo deve ser livre, nós não queremos em nenhum momento ter nada que nos cerque. Mas aí eu preciso lhe dizer uma coisa: o centro do cristianismo não é o homem. Vou repetir isso: o centro do cristianismo não é o homem, não é a doutrina humanista da nossa geração. Eu preciso reforçar isso. Eu e você não somos o centro é o Senhor Jesus. É Ele, por Ele, para Ele que são todas as coisas. Deus não é a razão da sua existência. Como muitos querem dizer, você tem coisas que a gente lê por aí que deixa a gente escandalizado, né? Como se o homem, Deus existisse por causa do homem. Gente, essa é uma das piores coisas que nós temos que lutar na nossa geração. Esse humanismo terrível. E isso tem nos feito não entender a resposta da nossa fé. E aí a gente esquece de doutrinas tão basilares como a justificação, que é a porta de entrada para que a gente entenda a santificação. Justificação, meus irmãos, está relacionada à salvação, é um ato.
ato, é de fora para dentro na nossa vida, é o ato de Deus em relação a nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É graça de Deus, é o amor de Deus derramado em nós, é de fora para dentro. Santificação é de dentro para fora. Justificação é um ato, santificação é um processo que é para toda a vida. Só que às vezes a gente não entende isso. E aqui Pedro agora, ele vai nos ensinar sobre isso. Se a sua Bíblia está aberta, capítulo 1, verso 17 em diante. E aí nós precisamos entender por que nós seguimos a Jesus. Não por questões equivocadas. Eu não sigo a Jesus por causa de uma bênção material. Eu não sigo a Jesus porque Ele me alimenta como a multidão que tinha fome. Eu não sigo a Jesus porque Ele vai me dar muito dinheiro. Eu não sigo a Jesus porque Ele vai resolver todos os meus problemas. Aliás, Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não negou para nenhum de nós que o fato de segui-lo, nós não seríamos perseguidos. Pelo contrário, nós deveríamos estar alegres quando fôssemos perseguidos por causa do seu nome. Bem-aventurado vocês serão quando forem perseguidos por causa do meu nome. É isso que a Bíblia nos ensina. E Pedro agora, a partir do versículo 17, ele vai dizer assim, ele está escrevendo para esses irmãos que estão sendo perseguidos, Ana Vitória, e ele diz assim: lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo que reside aqui na terra. Tenha temor a Deus. Viva com temor. Temor não é medo, temor é respeito, temor é amor ao Senhor. E por quê? Verso 18: pois vocês sabem que o resgate para a salvação do estilo de vida vazio que vocês herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata. Olha como Deus é maravilhoso. O Espírito Santo usa Pedro para dizer que as coisas que nós temos de mais preciosas nessa terra, ouro e prata, Pedro trata como o quê? Coisa simples. Isso se torna pequeno diante daquilo que Deus fez por nós. E ele vai dizer: não foi com coisas simples como ouro ou prata que perdem o seu valor, mas foi com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Eu não sei se os meninos podem colocar esse versículo aqui na tela, por bondade novamente, ele está aí. Nós lemos esse texto hoje no início do culto, e se fosse possível eu gostaria para que a gente pudesse ler esse texto junto, porque é aqui que nós vamos meditar hoje. Vamos juntos? Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. E este preço não foi uma coisa que se perde em seu valor, como ouro. Vocês foram libertos. Você consegue dimensionar o que Pedro está dizendo? Irmãos, Pedro está nos ensinando uma das verdades mais profundas das Escrituras, meus irmãos. Pedro está ensinando que eu e você fomos resgatados. Pode deixar o texto na tela, por favor? Pedro vai nos dizer que eu e você foi pago um resgate por nós. Nós até cantamos, né? Sei que foi pago um alto preço. Eu pergunto a você: será se nós sabemos mesmo que foi pago esse alto preço? Muitas vezes nós achamos que nós fomos livres pelos nossos méritos. Quantas vezes eu já ouvi assim: ah, pastor, eu estou trabalhando pela minha salvação. Quem sou eu e quem é você para trabalhar pela nossa salvação? É isso que Pedro está dizendo, que a nossa salvação, a mudança de vida, Pedro deixa claro a doutrina da justificação, e ele usa um termo técnico, ele usa resgate. Ele vai usar essa expressão: vocês sabem o preço que foi pago para que vocês pudessem ser livres.
Ele vai dizer que nós fomos resgatados, e esse preço não foi de prata e não foi de ouro. A expressão que Pedro usa aqui, de resgate, de justificação ou redenção, tem algumas versões que usa assim, era a mesma expressão usada, Tião, sabe aonde? Um escravo pertencia a um senhor, e aquele escravo, para que ele pudesse ter a sua liberdade, alguém ajuntava muito valor. Imagine que o escravo pertencia ao Derlei, e aí alguém chegava com todo o preço que Derlei pedia e pagava por aquele escravo, e então esse escravo era o quê? Resgatado. Esta expressão é a mesma expressão usada aqui para dizer, Jetro, que eu e você fomos resgatados, libertos, não por prata, não por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, meus irmãos. Foi o sangue que nos comprou. Nós fomos comprados a preço de sangue, o preço da cruz, o resgate para salvá-los. E aí ele vai dizer, de um estilo de vida que vocês herdaram dos seus antepassados. Não foi prata, não foi ouro. Meus irmãos, e aí você diz assim, pastor, nós fomos resgatados de quê, Giovana? Nós éramos escravos de quê? De quê, irmãos? Dos nossos delitos e dos nossos pecados, e da lei que pesava sobre nós, porque se nós fôssemos julgados a partir da lei, sabe o que ia acontecer? Todos nós seríamos condenados. Vamos fazer um teste de bondade rapidinho? Aí você diz assim, nada, pastor, eu não seria condenado nada. Então tá bom, rapidamente. Nem vamos pegar os 10 mandamentos, não precisa dos 10 não. Com os 3 já derruba a gente. Você já mentiu alguma vez? Falso testemunho? Já roubou alguma coisa na sua jornada assim? Nem que seja manga no quintal dos outros? Porque a questão não é a quantidade, é o roubo. Se eu continuar aqui, você já disse assim, pode parar, pastor, eu já estou condenado. Se nós fôssemos julgados à luz dos 10 mandamentos, sabe o que ia acontecer comigo e com você? Nós estaríamos condenados. E aí, sendo escravos dos nossos pecados, era necessário ter um libertador. É essa figura de linguagem que é usada. E então, o que Pedro está dizendo? Que um homem, e aí é uma coisa linda, um cordeiro sem defeito e sem mancha, que era aquele que deveria e poderia ser oferecido em sacrifício. Por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele foi apresentado em sacrifício em nosso lugar, e ele pagou um preço na cruz, para que nós pudéssemos ser resgatados. Meus irmãos, essa cruz aqui que o irmão Pedro e o irmão Fidelcino fez, ela é leve. Dá até para eu carregar, e eu poderia até pegar algumas cruzes assim de um tamanho maior, e no fundo, a gente gostaria e quer ter uma cruz leve. Se puder, bote uma rodinha ali também, para ficar mais fácil para ir rodando. E na verdade, a cruz que o nosso Senhor levou sobre si, ela tinha um peso gigantesco que nós não conseguimos dimensionar. Que peso era esse? Os nossos delitos e os nossos pecados, e ele derramou o seu sangue. Não foi prata, não foi ouro, foi a sua própria vida, para que nós agora pudéssemos ser salvos. O que é isso? A doutrina da justificação. Era eu que deveria estar aqui. Aqui estavam todos os meus escritos de dívida. Estava aqui, Fabrício deve isso, aquilo. O que ele fez? Ele pegou todo o meu escrito de dívida e ele rasgou na cruz do Calvário, e diante de Deus ele diz, tu és agora livre. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos um advogado diante do Pai, e é esse advogado que no dia do juízo final vai dizer, não, esse aqui eu sei quem é ele. Isso é justificação, meus irmãos. Só que quando eu não entendo a profundidade disso, que eu fui comprado por um preço tão alto, quando eu não entendo isso, irmã Shirley, a senhora sabe o que eu começo a fazer? Viver uma vida cristã indigna disso aqui, ó.
É isso que Dietrich Bonhoeffer vai chamar de graça barata. É o evangelho sem a cruz. É o evangelho sem o arrependimento. É o evangelho sem mudança de vida. É o evangelho que fala só aquilo que a gente gostaria de ouvir. É o evangelho com uma mensagem palatável. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus não tenha mensagem de ânimo. Quer ânimo maior do que saber que eu fui perdoado na cruz? Quer ânimo maior do que isso? Quando eu estava condenado à morte. E isso é a doutrina da redenção. Mas se eu não entendo a doutrina da redenção, eu jamais vou conseguir viver a santificação. A doutrina da redenção é de fora para dentro. É Deus no seu grande amor manifesto a mim. E agora que eu conheço a Jesus, então a Bíblia vai dizer: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu conheço a redenção, eu passo agora a viver uma nova vida. E santificação é isso, é aquilo que Deus vai produzir em mim, de dentro para fora. E às vezes na nossa geração, há muitas pessoas que ensinam que santificação é de fora para dentro. Como se você pudesse santificar-se a si mesmo, de si mesmo você pudesse ser santo. Irmãos, não há nada de bom em mim, não há nada de bom em você, não há nada de bom em nós. Se não fosse a graça de Deus manifestada na nossa vida, nós estaríamos mortos. Isso é doutrina da graça, irmãos. Isso é uma das doutrinas mais preciosas das Escrituras, ou melhor, a mais preciosa, porque ela muda o nosso destino. É por ela que Lutero questionou a principal doutrina da reforma protestante: é a salvação por meio da fé e não das obras. É por isso que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Um Deus justo, maravilhoso, santo, vem em forma humana, dá a sua vida para que agora eu, Fabrício, um pecador que não sabe nem escolher um time direito. Jetro fica rindo. Sua escolha foi pior do que a minha, meu irmão. Olha o que Deus faz com a gente. Ele nos salvou. Aqui não foi um preço, irmã Miriam, que a gente pagou. Foi Ele que pagou por nós. Se eu entendo que eu fui comprado por um preço de sangue, santidade faz sentido para mim. Enquanto eu não entendo isso, eu levo a vida cristã de qualquer jeito, porque eu não tenho a dimensão do alto preço pago na cruz do Calvário. 3 coisas a gente aplica esse texto. Primeira delas: a santidade, meus irmãos, ela será fruto natural de uma compreensão real de quem é Jesus. Enquanto eu não compreendo quem é Jesus, o que Ele fez por mim, e eu não tenho uma experiência pessoal com Ele, eu não vou viver a minha vida de tal maneira que eu possa honrá-lo em tudo. Enquanto Ele não for o centro da minha vida, eu não vou buscar honrá-lo em todas as coisas. Eu não vou buscar ter Ele em tudo, e Ele não vai ser tudo. E quando Ele não é tudo, eu passo a ser tudo. Porque na verdade, enquanto eu não entendo isso, eu não entendo quem é Jesus, eu não tenho entendimento do que é Cristo, o preço que Ele pagou pela minha redenção. Enquanto isso não acontece, santidade não faz sentido. Eu preciso compreender o preço pago pela minha salvação, que não foi eu que paguei, mas Ele pagou. E porque Ele pagou, agora eu quero viver uma vida que o honre, que o glorifique, que o exalte. É isso que me faz amar ao Senhor. É isso que me faz num domingo de chuva sair e querer estar aqui para estar com os irmãos, porque eu amo ao Senhor. É isso que nos faz querer na nossa agenda diária ter um encontro com a palavra. É isso que nos faz levantar meia hora mais cedo. Essa semana
Eu tenho lido alguns devocionais diários. Eu estou lendo 2 devocionais, um livro e a Bíblia. No meu tempo de devoção, vou mesclando ali as minhas leituras e tem sido uma bênção. E hoje o Billy Graham disse o seguinte, um devocional que eu estou lendo, além do Manancial, estou lendo o Billy Graham. E o Billy Graham disse o seguinte: um homem que gasta 15 minutos por dia com Deus, a sua vida vai ser mudada. Não estou falando 1 hora, 2, 3 não, pelo menos 15 minutos. Um homem que levanta de manhã, gasta 15 minutos antes de qualquer coisa com Deus. Um homem que tem um encontro com Deus todos os dias. Isso vai nos levar a uma vida totalmente diferente. Agora a gente só vai entender isso quando eu compreendo que eu fui comprado por um preço de sangue. Se isso não tem valor para você, eu preciso lhe dizer uma coisa: se o evangelho que você espera é um Deus que vai mudar apenas as suas finanças, um Deus que vai mudar as coisas materiais da sua vida, e se a tua esperança em Cristo é somente aqui nessa terra, Paulo vai dizer que tu és o mais infeliz de todos os homens. Se a tua esperança é só aqui, se a nossa esperança se esvala no dia em que nós fomos para uma sepultura, se a tua tristeza, eu esperava, como os discípulos a caminho de Emaús, nós achávamos que era Ele que iria libertar Israel. Tem muita gente achando muita coisa sobre Jesus, mas não compreende na palavra quem é Jesus, porque está querendo viver de quê? Está querendo viver do eu te digo, Deus falou. Irmãos, tu quer ouvir a Deus? Ouve a palavra, levanta de manhã, abra as escrituras que Deus vai falar com você. Deus fala conosco é na palavra. Eu não tenho dúvida, irmãos, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. A palavra de Deus é clara. Os dons continuam, o Espírito Santo é para hoje. Deus usa quem Ele quiser, mas tem uma coisa, tem gente que só anda atrás disso, só anda buscando isso, e anda de mal a pior, sabe por quê? Porque não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com o Espírito Santo, e não conhece as Escrituras. Quando não conhece a Bíblia, passa fome espiritual, e aí não sabe o valor da redenção, e aí fica indo para lá, para cá, vai atrás de uma coisa, vai atrás de outra. Cristo está ali, vou para lá, Cristo está aqui, vai para lá. Não, irmãos, a gente precisa ter uma firmeza e a compreensão real de quem é Jesus, o que Ele fez por nós. E aí eu quero desafiar você, em 2025, cultive uma compreensão mais profunda de quem é Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus, nós precisamos saber quem é Jesus. Não é só dizer, Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador. Não, meu irmão, eu estou dizendo conhecer a voz dEle através do Espírito Santo, para quando Ele falar, você saber, é Ele que está falando comigo, é ter intimidade com Ele, é se relacionar com Ele, é estar com Jesus. Cultive, confie no poder transformador do Espírito Santo, tenha intimidade com Ele. Sabe por quê? Essa compreensão vai nos fazer sermos libertos da idolatria. Pastor, eu não tenho imagem lá em casa, eu não sou idólatra. Quem disse? Sabe qual é a nossa pior idolatria? A nossa pior idolatria não é apenas de imagens feitas por mãos de homens. A nossa pior idolatria é a de nós mesmos. Quando o nosso ego, o nosso eu se torna o Senhor da nossa vida. E é disso que Jesus vai nos libertar. Por isso que Jesus disse, o primeiro passo para ser um discípulo dele, aquele que quiser vir após mim, rompa com o seu eu. O primeiro e grande mandamento, a Bíblia vai dizer, honre ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Logo em seguida ele vai falar sobre idolatria. Não faça para ti imagens. Olha como Deus é maravilhoso, porque Ele sabe que o coração humano tem uma tendência de querer idolatrar. Só que o nosso grande desafio é que hoje, a nossa geração, nós queremos idolatrar não mais a imagens feitas por mãos de homens, mas nós estamos como aquele que chega diante do espelho e começa a idolatrar a quem? A si mesmo. E começa a se achar como o Senhor da história.
E aí nós temos um grande desafio, porque nós vivemos uma geração da idolatria do ego, o perigo da idolatria interior. E aí o coração do homem, que é enganoso mais do que qualquer outra coisa, Jeremias vai falar sobre isso, nos traz uma doença terrível. E aí, meus irmãos, Jesus foi claro em dizer: se alguém quer andar com Ele, até mesmo antes de tomar a cruz, a primeira coisa que precisa morrer é o ego. Sabe por quê? Só vai tomar a cruz e seguir a Jesus quem tiver disposto a abrir mão de si mesmo. Sabe por quê? Se o evangelho que você acredita não te levou até hoje a nenhuma renúncia, o Deus que você crê é em você mesmo. É isso? Se o evangelho que você crê não te levou a nenhum abandono, a nada de uma mudança de vida, de uma relação com o Senhor mais íntima, em que a sua vida foi moldada a reconhecer a idolatria do eu, esse de fato não é o evangelho. E aí nós precisamos agora dizer: Senhor, examine o trono do meu coração. Porque a pergunta é: quem está sentado no trono do seu coração? Eu gosto muito da expressão, quando as escrituras sagradas, mas eu vou pegar essa cadeira aqui, nos ensina algumas verdades, e elas são exemplificáveis de maneira muito simples. Há uma coisa muito interessante. Mas você pode trazer mais uma para mim, por favor? E eu vou pedir a sua ajuda. Sente aqui, Mairo. Isso aqui é o carro da sua vida, Mairo. Aquele carro que você sempre sonhou. E aquele carro está na sua mão e você está dirigindo. Vou arrumar agora um volante aqui para você. Aqui, Mairo. Está aqui o volante da sua vida. E você está dirigindo o carro da sua história. E aí você todos os dias está ouvindo aquele coach dizer assim: dê o melhor de si mesmo, você é o centro, você é o cara, Deus te fez e você é a exclusividade de Deus. E aí você está aqui, ó, só no seu volantão aqui, ó. E aí Jesus chega assim: Mário, você está dirigindo a tua vida e até agora tu está levando o carro para onde tu quer. Mário, tu está se achando que tu é o cara. Mas Mário, eu preciso te dizer uma coisa: tu não é o cara. Mário, o cara sou eu. Sai do volante e deixa que eu guie a sua história. O grande desafio agora é: você está disposto, Mário, a vir para o banco do carona e a entregar o volante da sua vida para Jesus? O grande problema, irmãos, é que na maioria das vezes, vem cá, Mário, a gente até dá o volante para Jesus, e Jesus está aqui, ó, e o Mário não quer entregar. Jesus quer dirigir e está levando para um lado e o homem está puxando para o outro. Sabe por quê, irmãos? Porque no fundo ele ainda não entregou. Enquanto não houver uma entrega completa, carona não decide a viagem, carona se aquieta e confia. Uma das piores coisas para um motorista, sabe o que é? Dirigir com alguém inseguro. Você já dirigiu com alguém inseguro? Aí a pessoa dirige do seu lado assim, ó. E se tu dirige com um motorista, tem um monte de gente rindo aqui, não sei porquê. Será que isso acontece? Pai amado, oh, vai bater. Você já viu gente assim? Você já andou com alguém assim? Meu irmão, a tua esposa não é assim. Rogério, tu fica quieto, não fica rindo, Rogério, tá? Muitas vezes nós ficamos assim com Jesus. Jesus vai bater, Jesus vira para a direita, Jesus pisa no freio. Gente, Ele é soberano, Ele é o Senhor das nações, Ele é aquele que cuida de tudo, Ele é aquele que está à frente de todas as coisas. Não é a polícia que chegou para nos prender, não. Enquanto você não entregar o volante da sua vida para Jesus, enquanto você quiser continuar
tomando dele a sua história, você não vai entender o que é a santidade. Obrigado, Mário. A santidade é fruto de uma compreensão de quem é Jesus. Ele vai nos levar a vencer a idolatria do eu. Nós vamos sair do banco do motorista e nós vamos passar para o carona e ele vai cuidar de tudo. E agora a gente termina. E termina de maneira muito simples. Quando isso acontece com a gente nunca mais é a mesma pessoa. É por isso que Jesus foi claro, e Pedro, sabendo disso, Pedro nos dá essa lição tão preciosa, quando ele vai nos mostrar, meus irmãos, que a santidade, ela não vai ser de fora para dentro, ela vai ser de dentro para fora. É fruto de conhecer a Jesus. E aí a nossa vida começa a mudar de maneira tão natural. Sabe por quê, irmã Isabel? A gente não quer mais agredir a Deus com o pecado. Vou repetir isso. Quando a gente conhece a Jesus de perto, a gente não quer pecar mais e vai lutar contra o pecado. Sabe por quê? Porque o que Ele fez por nós foi tão alto, foi tão precioso, que a gente quer fazer de tudo para agradá-lo. Se fosse um sermão sobre família, que dá uma aplicação extraordinária, pastor Josimar. Jesus disse que a gente deve amar a igreja, a esposa como Ele. Por isso que o marido vai querer fazer de tudo para agradar a esposa. Porque Jesus, Ele fez de tudo, não para nos agradar apenas, mas para nos salvar. Bondosamente, nós não merecíamos, mas Ele sabe o que Ele fez. Isso foi tão grande e tão maravilhoso. Não é porque a gente merecia, mas agora, como eu irei repetir ou agir diante dEle? Quando eu levo a vida cristã brincando, quando eu levo a minha vida com Deus, assim ó, eu estou pegando todo esse sacrifício e tratando de que maneira? Que tem um monte de pai. Pai faz coisa por filho, não para ter coisas em troca. Não tem nenhum pai aqui que tem uma caderneta com tudo anotado que já gastou até hoje, eu tenho certeza. A gente até às vezes brinca com os meninos, estou anotando tudo, mas não tem não. Você já anotou assim, essa semana foi de pirona, essa semana foi metiolate? Ninguém anota isso. Irmão Devaldo, o senhor já anotou lá das 3 meninas? Chegar assim, vó, agora meninas, chegou a hora da prestação de contas. É assim? É, irmão Getro? Cadê Lídia? Lídia, aqui está a tua dívida. É assim que a gente faz? Não, pai não faz isso. Só tem uma coisa: pai se esfola, pai deixa de comer para o filho comer, pai deixa de comprar coisa para ele para comprar para o filho. Só tem uma coisa que arrebenta o coração do pai humano, e não tem pai que resista a isso. Não é que ele vai deixar de amar o filho, mas se tem uma coisa que machuca o coração do pai, se chama ingratidão. Quem é pai aqui sabe. Ingratidão desde a maneira como cuida, como lida, como fala, não é assim? Estou mentindo, gente, que é pai aqui? Coração humano não é assim? Aí eu te pergunto, se tu que é pai, quando o teu filhão tem aquela atitude de ingratidão, a gente sente. Como a gente trata Deus, que deu o seu sangue por nós, quando a gente leva uma vida com Ele medíocre? Quando a gente leva uma vida cristã assim. Gente, aqui eu não estou falando de coisa humana, aparente. Estou falando aqui nada disso, de tamanho de cabelo. Não estou falando de santidade dessas coisas humanas, usos e costumes. Não é isso não. Estou falando de coisas muito mais profundas. É de quando a gente agride a Deus com as nossas atitudes, Bento.
Quando a gente, Bento, de alguma maneira, Bento, vem aqui. Quando a gente de alguma maneira, a gente desonra a Deus na nossa forma de ser. Quando a gente desonra a Deus na nossa casa. Quando a gente desonra a Deus no nosso trabalho. Quando a gente por tão pouco, Bento, troca as coisas de Deus por coisas tão passageiras. Quando a gente por tão pouco, a gente deixa de honrar ao Senhor para fazer aquilo que o nosso ego pede. Irmãos, desculpe, mas às vezes basta uma chuva. Irmãos, basta um prato de lentilhas. E quantas vezes no prato de lentilhas a gente troca a bênção do Senhor, e aqui não estou dizendo de bênçãos materiais, porque a maior bênção que nós temos, sabe qual é? É o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus. Quantas vezes a gente abre mão da nossa intimidade com Deus por causa de coisas que não vale nada, irmãos. Não adianta a gente querer dar um adjetivo bonito aqui. É disso, irmãos, que nós estamos falando. De uma vida separada, uma vida santa, uma vida que honre a Deus em tudo. E é disso que Pedro estava dizendo. Nós somos separados por quê? Porque alguém pagou um preço muito caro por nós, e nós não podemos ser ingratos. Eu só quero terminar agora uma pergunta que eu te fiz quando eu iniciei essa mensagem. Por que você serve a Jesus? Eu sirvo porque Ele deu a sua vida no meu lugar. Quando eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados, Ele me estendeu a mão. Há uma música antiga: quando eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, Ele estendeu a sua mão para mim. Eu não tenho condições de estender a minha mão para Jesus, mas quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu pude responder a essa graça me manifestada. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos terminar o culto hoje. Separados pelo preço do resgate. Santidade será algo natural quando eu conheço quem é Jesus. A doutrina da justificação. É por isso que a justificação é algo de fora para dentro. Aquilo que Deus fez por mim. Santificação é de dentro para fora. É aquilo que o Espírito dele produz em mim. É o fruto do Espírito. É o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E por quê? Qual é a razão que me motiva a querer ter uma vida que honre a Ele? Uma vida que seja e tenha Ele em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele me comprou, Ele pagou a minha dívida, Ele me resgatou. Não foi com prata, não foi com ouro, Ele me resgatou com o sangue carmesim, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos traz vida, o sangue que nos muda a nossa história, o sangue que nos perdoa de todos os pecados e nos torna mais alvos do que a neve. É por isso que eu quero adorá-lo, é por isso que eu quero servi-lo, é por isso que eu quero servir a Ele, é por isso que eu quero estar com a igreja, é por isso que com alegria eu quero entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pegar o volante da minha vida e dizer: toma, Senhor, porque por mim mesmo eu vou guiar esse carro no lado errado, eu vou bater esse carro, eu só vou arrumar problema. Mas Senhor, estou te entregando o volante hoje, porque o Senhor me comprou pelo preço de sangue. Adore ao Senhor, vamos adorá-lo. Em nome de Jesus, adore aquele que nos comprou por um preço de sangue.